começar hoje então o primeiro dia sobre planejamento alimentar e eu vou explicar para vocês como que vocês vão fazer para conseguir levar adiante a tua dieta, né? Que eu sei que muita gente tem dificuldade, principalmente nessa época do ano que esfria, muita gente deixa de fazer dieta. E, gente, olha, eu garanto pra vocês, se vocês assistirem as lives essa semana toda, até sexta-feira, a desculpa que vocês puderem ter de, nossa, eu não tenho tempo, é difícil, vou pedir pra vocês, tem um material complementar que tá aqui na descrição do vídeo, então se vocês puderem, vocês imprimam também, que isso vai facilitar muito a vida de vocês, tá? Bom, então, gente, a dieta que realmente funciona é a dieta que é executada, não é isso? Então, de nada adianta você ter aí um plano alimentar maravilhoso se você não executar. E quem quer, então, se alimentar bem, uma pessoa que quer se alimentar melhor, ela deve criar uma rotina e planejar a alimentação com antecedência. Então, hoje eu vou dar algumas dicas para vocês conseguirem, então, dar um start nesse planejamento alimentar, tá bom? Bom, então vamos lá. Quando você consegue planejar a sua alimentação, você além de economizar, você ganha tempo, tá? Então, se você tá às 18 horas, dentro de uma padaria e você vai decidir o que você vai comer no jantar, isso não é um bom sinal, tá? Então, se você conseguir planejar a tua alimentação com antecedência, a chance de você ter sucesso é muito maior. Então vamos lá, eu vou dar algumas dicas para vocês começarem a se planejar. Em primeiro lugar, o que você tem que considerar na hora de montar o seu plano alimentar? Você tem que considerar o local onde você trabalha, se você almoça no teu trabalho, se você almoça em casa, se no seu trabalho você tem micro-ondas, se você não tem. Então você tem que considerar toda a sua rotina, né, de trabalho, cotidiano, para você conseguir montar e planejar a sua alimentação, tá? E aí, uma dica que eu dou para vocês, simplifique. O que eu quero dizer com isso? Então, vocês vão ter que arrumar aí um arsenal de receitas fáceis de fazer. Não adianta vocês quererem fazer coisas muito elaboradas. Isso vai tomar muito seu tempo e depois você vai acabar deixando de lado vai deixar de fazer outras coisas na alimentação, tá? Então, é importante que vocês tenham aí um arsenal de receitas. Uma outra dica que eu dou para vocês, se vocês estão pensando em se alimentar melhor, sigam blogs, pessoas que fornecem, nutricionistas, né? Que fornecem aí receitas mais saudáveis, mais nutritivas. Então, assim, sigam principalmente nutricionistas. Por quê? Nós que somos pessoa que é nutricionista, a gente está acostumado a saber que muitas vezes as pessoas têm dificuldade em pôr em prática um cardápio. Então, a gente sabe que não adianta ficar dando coisas muito elaboradas para elas fazerem, porque isso complica a vida delas. Então, normalmente, as receitas que a gente disponibiliza, eu mesmo quando disponibilizo alguma receita aqui na página, em algum lugar, eu coloco sempre receitas que são fáceis de fazer, que qualquer pessoa pode fazer, tá bom? Então, tenha o seu arsenal de receitas, tá? Outra coisa, o que é importante você fazer? Fazer 2 listas, tá? Então, numa lista, você vai colocar tudo o que você já tem em casa, né? Então, primeiro você vai pegar o material que eu deixei aqui para vocês baixarem. Lá tem um modelo de um esboço, né? Para você conseguir colocar lá, planejar o teu cardápio da semana. Café da manhã, o lanche, o almoço, o lanche da tarde, o jantar e a ceia, tá? E depois eu vou responder aqui as perguntas também. A Solange aqui comentou alguma coisa, depois eu vou respondendo também. Vou deixar o finalzinho para tirar algumas dúvidas, tá? Então, você vai pegar esse papel que eu disponibilizei aí para vocês e vocês vão tentar montar. Depois eu vou dar algumas dicas do que vocês vão... o que vocês podem colocar nesse cardápio. E vocês vão olhar para essa lista, vão fazer já o cardápio da semana inteira. Tudo bem, gente? Não vai deixar para decidir nada no dia, não. Vão fazer o cardápio da semana inteira e vão fazer 2 listas.
numa lista, vocês vão anotar tudo que você já tem em casa. Então, vocês vão olhar lá a geladeira, a despensa e vão anotar tudo na lista do que vocês já têm. Na outra lista, vocês vão anotar o que vocês precisam comprar, tá bom? Então, feito aí o cardápio da semana, vê o que tem em casa e anota o que vocês precisam comprar. E aí, uma outra dica que eu dou, e eu como nutricionista, eu falo para vocês que a gente, nós mulheres, principalmente, eu sei que tem homens aí assistindo também, né? Eu vi que o Paulo Baroni entrou aí, que é um paciente meu. Ele cozinha, então o Paulo é uma exceção. Mas a maioria das pessoas, quem cozinha são as mulheres, na maioria das casas, né? Então eu falo pra vocês, a minha vida é corrida e de todas vocês que estão aí, eu tenho certeza também que é uma loucura. Porque mesmo quem trabalha em casa, é tanto serviço que não acaba, né, gente? Então, o que eu sugiro vocês a fazerem? Já prepara porções maiores, tá? Então vocês podem preparar, por exemplo, o que vocês vão comer no almoço e no jantar em um horário. Tá? Então, esse negócio de você... E eu acho, assim, que a gente tem que simplificar a vida da gente. Então, esse negócio de você preparar o teu almoço, depois você vai, prepara o jantar. Aí é cansativo, né, gente? O que vai acabar acontecendo? Vocês vão deixar de lado alguma coisa, ou não vai fazer a salada, porque dá muito trabalho. Então, a sugestão que eu dou pra vocês é preparar porções maiores, tá? Que vocês podem consumir no almoço e no jantar. O que vocês prepararem... Então, no almoço, procurem armazenar o mais rápido possível na geladeira para evitar contaminação. Dessa forma, na realidade, vocês poderiam até requentar a comida no dia seguinte, tá? Então, eu falo para vocês, como nutricionista, que vocês podem fazer isso. Se vocês manterem as refeições na geladeira, não sofre contaminação de um dia para o outro e dá para vocês consumirem as crianças também, sem fazer mal para as crianças, tá bom? Isso, dá para preparar também antes, né, Márcia? Isso facilita muito a vida da gente, tá? Outra coisa, quando vocês forem montar o plano alimentar aí, eu tô vendo aqui que deixa eu ver quem foi, a Solange comentou aqui, que é duro cozinhar pra gente e pro resto da família, que desanima. Solange, olha, eu vou falar pra você, eu sei que cada pessoa tem uma realidade, né? Mas, por exemplo, aqui em casa, eu sou mamãe, eu tenho o Gabriel de 12 e a Gisele de 7. Eu nunca fiz comida diferente para as pessoas daqui de casa. Eles comem as mesmas coisas que eu, porque senão aí eu fico louca, né? Então... E o que a gente... Eu acho que com marido é mais difícil de negociar. Com criança dá para negociar bem, né? Então, não é nada forçado, mas assim, como isso sempre aconteceu aqui de comerem saladas, frutas, comer o que eu como, então para mim ficou fácil. Então, eles podem até reclamar um pouquinho, mas eles já estão acostumados. Mas quando vocês forem montar, então, o plano alimentar de vocês, então procurem considerar as outras pessoas da casa, tá? Então, inclua no planejamento e aí estimule as pessoas a entrarem na sua onda, tá bom, Solange? Então, a dica que eu dou aí pra você é estimular as pessoas da sua casa a consumirem o que você consome, tá? Bom, então vocês montando essa lista de compras e depois amanhã eu vou falar para vocês 5 regras da lista de compras, que é super importante na hora também de vocês fazerem compra, eu vou falar isso amanhã. E eu vou dar para vocês algumas sugestões então. Eu sempre abordo aqui, eu já fiz vários vídeos aí falando sobre dicas de café da manhã, dicas de lanche da tarde, mas muita gente não assistiu, tá? Então, o que eu indico para vocês no café da manhã? Sempre incluir uma proteína, tá? É muito comum as pessoas consumirem só carboidrato no café da manhã. Então, por exemplo, comer pão e tomar café, né? Isso não é legal porque você pode ter aí uma hipoglicemia dentro de 1 a 2 horas. Para uma criança na escola, isso é ruim porque acaba caindo o rendimento escolar. Elas ficam com sono. E pra gente, para adultos, cai o nosso rendimento também, né? Piora a concentração. Então, a sugestão que eu dou para vocês é sempre incluir uma proteína. Eu acho fantástico incluir o ovo no café da manhã,
tá? Tem pessoas que preferem incluir aí um queijo, um laticínio, alguma coisa assim, mas é fantástico você incluir pelo menos ovos. Vai colocar aí um carboidrato, né? Um pão integral, uma tapioca, uma crepioca. E nada impede de você colocar um franguinho desfiado também no meio aí da tua tapioca ou da sua crepioca, tá bom? E sempre incluir uma fruta, tá? No almoço e no jantar, depois eu vou falar dos lanchinhos também. Almoço e jantar, então, o hábito que a gente tem, o hábito do brasileiro mesmo. Um arroz, feijão, uma salada e uma proteína. Sempre, sempre tem que ter a salada, tá? E para os lanches, então, é legal vocês sempre colocarem uma gordura boa também. Para quem treina aí, é sempre bom colocar uma proteína, tá? Então você vai consumir ou o ovo, ou mesmo o frango, ou algum suplemento proteico. Para quem não treina, é legal você trabalhar com frutas, né? Então, eu sempre falo pro pessoal que come só uma fruta em lanches. Eu não indico, tá, gente? Por quê? Fruta, você começa a consumir só fruta, ela é rapidamente... A digestibilidade de uma fruta, ela é muito rápida, né? Então, você vai ter fome muito rápido. Então, eu não indico consumir só fruta. Então, eu indico você comer uma salada de fruta mesmo, ou você comer junto algumas castanhas, ou colocar alguma fibra, um farelo de aveia, linhaça, chia, amaranto em flocos. Hoje mesmo eu postei lá na página um shake que eu fiz, um shake natural, né? Ou então você pode comer também uma crepioca. O abacate dá bastante saciedade porque tem uma gordura boa, né? Então você pode colocar o abacate. E uma onda também agora muito legal é a onda do coco, né? Então você pode consumir lascas de coco também. Sacia bastante e é super nutritivo, tudo bem? Essa era a dica para vocês começarem, tá? E amanhã, então, a gente vai falar sobre os 5 passos para montar a sua lista de compras, tá? Então, a gente vai conversar também amanhã rapidinho. E aí, gente, deixa eu só dar uma olhadinha aqui o pessoal que entrou, só para falar, ver se tem alguma dúvida, né? Tem o pessoal que entrou aqui depois. Aqui tá falando das crianças, né, Cíntia? A gente tem sempre que incentivar os nossos filhos a consumir o que a gente consome. Aliás, a gente é o maior exemplo, né? A Paty falou aqui da fruta com farinha, sim, dá para você usar a farinha mesmo a farinha de coco, a farinha de linhaça, outros tipos de farinhas assim, tá bom? Gente, era isso, era bem rapidinho mesmo pra gente conversar. Uma coisa que eu quero falar pra vocês também. Antes de eu falar isso, fala pra mim quem tá aí assistindo, quem tá assistindo a live, quem tá aí comigo, de 1 a 10, numa escala de 1 a 10, quanto que vocês conseguem planejar o cardápio da semana na casa de vocês? Coloca pra mim aí, de 1 a 10. Opa, deixa eu voltar aqui nos comentários. Ai, gente, eu mexi aqui, peraí. Deixa eu pôr aqui um oi, senão... Pra voltar. Ok, oi. Ai, voltou. Muito bem, agora eu tô vendo. Sheila, 7. A Márcia, que tá aí com o nome de Bianca, 6. A Priscila, 5. 2, Cíntia. Cíntia, então eu quero ver você todos os dias aqui essa semana, hein? Aí a gente vai, até o final, eu vou explicar tudo, como que você faz tudo que você precisa saber para se planejar, tá? A Paty está perguntando que, além do mamão, qual outra fruta é legal consumir no café da manhã? Paty, na realidade, eu libero qualquer fruta. Você pode consumir, inclusive, abacate. Eu costumo ter sempre na geladeira salada de frutas, sempre. Então,
Eu coloco muito salada de frutas, eu gosto de fazer muito shake de manhã, né? Então eu bato várias frutas junto. Então qualquer fruta, viu, Paty? Seguindo aquela recomendação de você colocar sempre uma proteína junto e um carboidrato, qualquer fruta. O Fábio Xuxa, ele 7. O Fábio já foi meu paciente também, né, Fábio? Sumiu. E a Paty, cardápio pra semana, tem semana que é 7, tem semana que é 5. Ó, tá escrito aqui Viviane 6, não sou eu não, tá? É a minha mãe. Que ela entrou aqui no... Ela é administradora da minha página, ela colocou aqui também. Então, e outra coisa, gente, é muito de hábito, né? É muito de hábito. Eu entendo que muita gente aí que fez pontuação menor é uma questão de hábito mesmo. Eu tenho estudado aí, lido muito livro sobre hábito. E aí é muito legal, eu aprendi umas coisas bem legais. Eu vou qualquer hora passar para vocês, pra gente, as maneiras que você tem para mudar hábito alimentar, tá? Então aqui em casa já é tudo meio automático. Vou falar para vocês, eu acho que quem tiver aí e é mãe vai se identificar comigo. Eu tenho uma dificuldade nas férias das crianças, porque durante as férias é tudo tão automático, tipo acordar cedo, fazer o café da manhã, levar as crianças na escola, ir treinar, voltar, fazer meu pós-treino, ir trabalhar, entendeu? E agora que eles estão de férias, eu fico perdida. Então, às vezes eu falto no treino. Olha só, é difícil, né? Do que comer à noite, Sheila? Eu até tinha esses dias, aí estava disponível um e-book dando dicas do que comer à noite, tá? Então é o seguinte, depende muito do objetivo seu. Você pode, o que você consome no almoço, você pode consumir à noite, sem problema nenhum. Se o objetivo é emagrecer, é interessante, muitas vezes eu coloco só uma proteína e uma salada, mas tem gente que não fica saciado com proteína e salada e depois fica procurando doce, tá? Então, nesses casos, eu prefiro colocar um pouquinho de arroz e feijão, ou um tubérculo, uma batata doce, alguma coisa assim, para a pessoa ficar saciada e ela não ficar procurando doce, senão depois ela vai comer doce, tá? O que é legal também é consumir tudo de baixo índice glicêmico à noite, por causa do hormônio GH, que a gente produz durante o sono. Então, se você consome muito carboidrato refinado à noite, isso atrapalha em hormônios, tá? E aí a chance de você engordar é maior, tudo bem? Nas férias a gente sai da nossa rotina, né, Paty? E aí o negócio começa a ficar bagunçado. Eu percebi que eu comecei a bagunçar um pouquinho essa semana, eu falei assim, opa, não, peraí, eu já pus no papel tudo que eu vou fazer pra não bagunçar, não. E outra coisa, então, que eu queria falar com vocês, porque, assim, várias pessoas têm vindo falar pra mim, tá? Eu sou nutricionista, eu sou especialista na funcional e sou especialista em esportiva também. E o que eu observo nas pessoas, e eu quero deixar, pra gente finalizar aqui hoje, eu vou deixar essa dica pra vocês, porque eu acho muito importante, tá? Então, muitas pessoas que estão aqui assistindo aqui vai se identificar com o que eu vou falar. É o seguinte, o que vocês têm que tirar da cabeça de vocês? Essa mentalidade de se alimentar baseado em calorias, tá? Então, se eu tenho uma grande dica para dar para vocês hoje, essa dica é não contar calorias, e sim se preocupar na qualidade nutricional. Qualquer hora eu vou contar a minha história pra vocês, não vai ser hoje porque ela é meio longa, mas eu fui uma pessoa que eu tive problema sério com peso já, sabe? De desenvolver transtorno alimentar e tudo. E um dia eu vou contar essa história aqui. Eu sempre tive vergonha de contar, mas um dia eu vou contar. Porque não tem que ter vergonha, é uma coisa que aconteceu e graças a Deus eu superei, tá? Mas quando eu vivia pensando em calorias, eu tive um problema sério com peso, com balança, vários problemas de saúde. No partir do dia que eu consegui colocar na minha cabeça, que eu comecei a estudar, eu comecei a colocar em prática, que as calorias não é o mais importante, e sim os nutrientes que você escolhe para colocar, o meu corpo começou a funcionar de outra forma,
tá bom? Eu tenho muitas vezes gente que chega aqui no meu consultório e já não tá consumindo quase nada e tá engordando. Então eu quero dizer para vocês, se você é dessas pessoas que fica pensando em calorias e tem problema em dificuldade de emagrecer, o problema não tá nas calorias, e sim no que você está deixando de consumir. Tá? Então, quando a gente levanta a bandeira aí de comer frutas, de comer saladas, de comer esse monte de coisa natural que nutricionista adora ficar falando, né? Linhaça, sementes, e as coisas mais integrais, né? Isso daí é o que o teu corpo precisa, é o combustível que o teu organismo precisa. Então, às vezes, a pessoa põe a culpa no metabolismo e a culpa não é o metabolismo. A culpa é a pessoa não fornecer o que o corpo precisa e aí o corpo não funciona. Aí vai engordar, tá bom? Essa dica que eu queria deixar para vocês aí. Tudo bem, gente? Então é isso. Amanhã vocês vão estar comigo de novo? Sim? A gente vai finalizar aqui. Baixa o material que eu passei para vocês. Ali vai ter um esboçozinho para vocês montarem o cardápio semanal. E amanhã, e tem a lista de compras lá também, e tem as etiquetinhas para vocês colocarem nos alimentos congelados, que a gente vai falar essa semana ainda também, tá? Vão tá? Oba! Ó, se eu chegar aqui à noite amanhã e vocês não tiverem, eu vou cancelar as lives, hein? Tá bom? Bom, tem gente que... A Vera tá falando que o ovo não faz bem pra ela. Daí não come, né, Vera? Não tem problema nenhum. Daí você substitui por uma outra proteína, tá? Então tá. Então amanhã eu vejo todo mundo aqui de novo, tá? Às 8 horas. Eu vou testar antes o meu Wi-Fi pra não ter problema. Tá bom? E um beijo todo pra vocês. Pra quem é mamãe aí vai ficar com as crianças, né? E para quem não é, curtir aí o finalzinho da noite, tá? Amanhã a gente se vê. Beijo, gente. Tchau, tchau.